Muito bem, graças a Deus. Aqui quem fala com você é o missionário Márcio Monteiro e eu quero te convidar para que você participe de mais uma ministração da Palavra de Deus. Hoje, mais um tema especial para abençoar a sua família. Fique conosco, fique nessa programação da AD Cristo Salve em seu lar. Paz do Senhor, abramos a palavra de Deus, livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo de número 16. Olha para o seu irmão do lado e diga assim: irmão, você é luz de Deus para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, como a imundície de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações, e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos, e segundo os seus feitos eu julguei. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: não são estes o povo do Senhor? Porém, tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tornar-vos-ei entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, grife isso, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Escreva do lado: pré-condição. Ele primeiro coloca o Espírito dentro de nós, e automaticamente, depois que o Espírito de Deus está em você, ele faz você andar nos estatutos de Deus, amém? Não é fácil você ouvir o que Deus tem a falar para você hoje aqui e cumprir. Se você não tiver o Espírito Santo, tudo que eu vou falar e tudo que eu tenho falado em todas as minhas preleções, por onde eu tenho passado, em qualquer canto, é nada. É nada. Mas no momento em que você recebe o Espírito Santo, as coisas são iluminadas dentro de você. Posso ouvir um glória? As coisas passam a ter sentido dentro de você. Elas começam a se ligarem e começam a formarem conceitos, preceitos e valores que vão sobrepujar qualquer ideologia humana. De forma que você vai vencer
Satanás e o mundo todo, porque o Espírito Santo passa a te iluminar de uma maneira tal que você está vendo agora as coisas como de fato elas são. Você passa a ter uma visão do soberano Deus. E você percebe coisas que nunca tinha percebido. Você ouve coisas que nunca tinha ouvido. Você fala coisas que você jamais pensou que fosse falar. E você começa a ter uma manifestação espiritual dentro de você que você não consegue ainda entender, mas está te levando para Deus. Então a Bíblia diz, repita comigo 27, olhando para o seu irmão: porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícies, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. E aqui vem uma ação do Espírito Santo poderosa. Diga: tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Quando o Espírito Santo entra em nós, nós passamos a ter o nojo do pecado. Olhamos para nós mesmos no espelho da vida e percebemos que estamos enojados pelo que fizemos, de uma forma tal que somos incapazes de repetir um fato, porque nos causa asco, nojo. Quem entende o que eu estou falando? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, essa é a tua palavra, que eu possa entendê-la, que eu possa discerni-la, que eu possa recebê-la, que eu possa acolhê-la em meu coração, em o nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar. A promessa do Espírito Santo: porém em vós o meu Espírito. Porém em vós o meu Espírito. Farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Deus te prometeu o Espírito Santo. Quem quer receber o Espírito Santo? A identidade do crente é o Espírito Santo. A identidade do cristão é o Espírito Santo. Sem ele nós não somos nada. E ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então, abra comigo o livro de João, capítulo 14, versículo de número 14, versículo de número 15. Evangelho de João 14. Amém? Perdão, é o 16, não é o 15. 14, 16. Disse o Senhor Jesus: e eu rogarei ao Pai. Jesus prometeu. Quem crê que ele promete, cumpre. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco quantos dias? Diga: eu tenho o Espírito Santo na minha vida para sempre. Para sempre, irmão. Ele não rogou ao Pai por uns dias, ele não rogou ao Pai por um tempo, por uma temporada. Você não é crente de temporada, você não foi chamado para viver, para dar um tempo com Deus. Você não está flertando com Deus. Você foi chamado para viver eternamente com Deus. Ele disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade. Diga: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Quem não pode receber? Quem não pode receber?
Diga, se alguém aqui é do mundo, se alguém ama as coisas do mundo, se alguém aqui se identifica com o mundo, se alguém se parece com o mundo, age como o mundo age, pensa como o mundo pensa, vive como o mundo vive, esse aí não pode receber o Espírito Santo. Ainda que eu imponha minhas mãos, ainda que eu ore, ainda que você clame, chore, nesse culto, não vai receber. Porque você se identifica com o mundo. Então agora, por favor, feche os teus olhos. Põe a mão no teu bolso espiritual agora. Onde é o bolso espiritual, meu pastor? No coração. E agora tira do teu bolso espiritual a tua identidade mundana. Tira do teu coração agora aquilo que é do mundo. Se esvazie do mundo agora. Arranque de você toda a persona. Tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que é diabólico, tudo aquilo que é canceroso, que tem destruído a tua alma, que tem enfadado os teus dias, que tem arrancado de você da presença do teu Senhor, porque você foi chamado para viver com Ele para sempre. Então tira do teu coração todo o resquício do mal, toda e qualquer ação do maligno, tira do teu coração agora. Essa identidade do mundo não te pertence, não é sua. Você tem o sangue do Cordeiro, você tem a palavra do testemunho, você foi chamado para ser filho do Deus vivo. Arranque do coração agora. Levante a sua mão e apresente a Deus essa falsa identidade. E com ela, você foi preso. Você era um falso cristão. Isso te prendia, porque falsidade ideológica dá cadeia, quem sabe disso? E você dentro de uma igreja, e você dentro da sua casa, e você dentro do seu casamento com falsidade ideológica, dizendo aleluia, glória a Deus, dizendo que é crente, que é cristão, que é filho de Deus, que congrega na igreja, mas na verdade toda a falsidade ideológica que você carregava nessa carteira aí, que está na tua mão, que você tirou do coração agora, estava te prendendo ao mundo das trevas, estava você encarcerado pelo diabo, pelo pai da mentira. Mas agora você está tirando do teu coração essa falsa identidade. Eu quero que você jogue ela fora agora. Você vai ficar sem identidade do mundo, porque o Espírito Santo está em você para te dar a identidade de Deus. E com Ele, diga, Ele é o Espírito de verdade. Diga, eu recebo a verdade. A Bíblia diz, recebereis a verdade e ela vos libertará. Diga, eu recebo. Diga, essa verdade o mundo não recebe, mas eu recebo. E ele disse, porque não o vê, nem o conhece quem é do mundo. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então Deus prometeu habitar em você e está em você. Amém? Olha como Satanás te enganou com essa identidade falsa. Fecha de novo, mais uma vez, o teu olhinho. E presta atenção no que eu vou te falar. Por favor. Você vai ver o que eu vou te falar na tua mente. Um dia, o fósforo disse para a vela. Veja um fósforo e uma vela. Disse o fósforo, minha missão é acender você. E a vela então lhe respondeu, não faça isso. Não vê que se me acender, meus dias estarão contados? Pelo amor de Deus, não faça uma maldade dessa comigo. Então, disse o fósforo para a vela, você quer permanecer a vida toda assim? Dura, fria, sem nunca ter brilhado? Assemelhe-se a essa vela agora. E a vela olhou para o fósforo e disse, mas é que
se você me acender, eu sei que ser queimada dói muito, é muito dolorido. Ser consumida, eu sei que se você me acender, eu vou ter que queimar, e muito, e muito, e muito. E as minhas forças serão todas consumidas. O fósforo então replicou a vela. Você tem toda a razão. Isso é precisamente o que eu tenho que fazer. Porque esse é o propósito da sua vida. Você não é vela para ficar dura, fria e sem brilho. Disse o fósforo: eu e você fomos feitos para sermos luz. O que eu posso fazer como fósforo é muito pouco comparado ao que você, vela, pode fazer. Porque eu, como fósforo, apenas tenho função de me acender para te acender. Logo, pouco tempo depois, eu me apago. Mas você, vela, fica acesa há muito tempo. Porém, se eu passo minha chama para você, vela, cumprirei com o sentido da minha existência. Pois eu existo para acender você. E a sua missão é brilhar, é trazer luz. Agora assemelhe o fósforo a Cristo e a vela a você. Em 3 anos apenas, ele exerceu um grande ministério para que você, vela, fosse acesa e queimasse durante toda a sua vida para trazer luz ao mundo. Toda a sua dor, toda a sua energia vai se transformar em calor e luz. Então a vela, ao ouvir essas palavras, olhou para o fósforo que já estava quase se apagando e disse com todo o seu coração e com todo o fervor: por favor, fósforo, acenda-me, porque eu quero cumprir o meu propósito aqui na terra. De olhos fechados. Para que você está aqui? Jesus é o fósforo. Um dia ele me acendeu para eu brilhar a luz de Deus. E ele me ensinou que todos nós, todos, devemos brilhar a luz dele. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, abra. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus. Vós sois a luz do mundo. Alguém pode dizer um glória a Deus por isso? Eu estou falando que ele disse: eu sou o fósforo e você é a vela. Eu vim aqui só acender você essa noite. Eu vim aqui só acender a sua fé, a sua vida espiritual. Você não pode ficar aqui sem ser aceso por Deus. Então ele disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Quem pode dizer amém? Por que você acha que Deus fala com Israel dizendo, olha, não é por amor de vós, mas é pelo meu santo nome que profanaste, levaste as nações, as trevas, o mau testemunho. As pessoas das outras nações tinham visto em Israel a profanação. Eles derramavam sangue por onde passavam de animais, fazendo sacrifícios a vários deuses. Eles idolatraram a outros deuses, eles clamaram a outros deuses, eles fizeram e se prostituíram diante do Senhor e se mostraram às nações como prostitutos espirituais. Então Deus, vendo a profanação de Israel, olha para eles e diz: aspergirei, 36, 24 de Ezequiel, tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, água pura sobre vós, água pura sobre vós. Ele está falando da palavra do Espírito sobre o povo. E ficareis purificados de todas as vossas imundícies. Ele não falou de algumas, mas de todas. Amém ou não amém? E de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo. Novo. Novinho em folha. Limpinho. Não é um coração maligno, não é um coração maldizente, não é um coração pernicioso, não é um coração asqueroso, mas ele disse, eu vou te dar um coração novo. Quem quer receber o coração novo que Deus tem para dar? E porei dentro de vós o meu espírito. Ele disse não. Porei dentro de vós espírito novo. Qual a diferença? São duas afirmações distintas. Ele disse, vai te dar um novo coração. Isso quer dizer um ânimo, uma alegria, uma vontade de viver para Deus, uma vontade de fazer a vontade de Deus, uma vontade de não mais profanar, de não mais dar mau testemunho. Mas ele disse, vos darei um novo espírito, um novo espírito, um novo espírito. E quando ele fala espírito novo, ele está dizendo que esse espírito não é ainda de Deus, mas é um status quo, é um estado espiritual que você é animado para Deus, que você é revigorado para Deus. Você diz, alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Você tem ânimo, você não fica baixo astral, você não fica olhando para as trevas, olhando para trás, sentindo saudade do mundo, das coisas do mundo. Você não fica zapeando o seu celular e olhando as trevas e desejando as trevas. Você não quer se comparar a elas, você nem tem mais ânimo para viver com elas, porque Ele te deu um espírito novo. Esse espírito que Ele te dá te alegra com as coisas dEle, te faz feliz com as coisas dEle, te faz querer viver as coisas dEle. E depois que você tem coração novo, espírito novo, Ele diz, tirarei de vós o coração de pedra, coração que não recebe, coração que não quer ouvir, coração teimoso, coração fraudulento, coração que dá trabalho, coração que fica, 1 ano, 2, 3 dentro de uma igreja e não dá fruto. Tirarei de você isso, e vos darei um coração de carne, sensível, facinho de trabalhar. Plantou, colhe, plantou, colhe, plantou, colhe, é o tempo todo. Quem quer esse coração? Aí ele vem no 27 dizendo, porei dentro de vós agora quem? O meu? Veja que agora Espírito está com E maiúsculo, porque é o Espírito Santo. Porei em vós o meu Espírito. E quando ele põe em você o Espírito, você é capaz de andar na palavra, guardá-la
e observá-la sempre. Amém ou não amém? Irmão, o que você pensa de você mesmo? Paulo escreve aos Romanos dizendo lá em capítulo 8, versículo de número 9, ele diz: vós, porém, não estáis na carne. Irmão, você não está na carne. Diga para o seu irmão do lado: você não está na carne, mas no Espírito. Deus te deu um coração, Deus te deu um Espírito novo e também te deu o Espírito Santo. Calma, eu disse que Ele te deu, não estou sabendo se você recebeu ainda. Ele está dando aqui, quem quer? Mas se você vai receber ou não, depende se você é do mundo ou não. Alguém entendeu o que eu disse? Ele disse: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ele está dizendo, olha, só vai habitar se for fora do mundo. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, isso é preocupante. Pastor, eu sou da igreja, congrego há 50 anos. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem entendeu isso? Se você não tiver o Espírito Santo, você não é de Deus. Ele não vem buscar o que não é dele, porque ele não é ladrão. Quem crê que Jesus está vindo arrebatar a igreja? Ele só vai pegar o que é dele. Quem é dele aí? Levanta a mão. Quem é dele? Quem tem o Espírito? Quem tem o Espírito Santo? Ele ofereceu essa dádiva. Ele disse, eu vos darei o Espírito Santo Consolador. Eu vos darei, mas é aquele que recebe, é que tem. Eu não vou receber se eu não aprender a tirar de mim o que é do mundo. Ele não habita em vasos impuros de impuros lábios. Amém ou não amém? Abre em 1 Coríntios 3. Amém? Irmãos, existem tantos e tantos que dizem ter o Espírito de Deus, mas estão fundamentados em mentiras. Tem muita gente que diz que tem Jesus, mas o fundamento é mentiroso. É tão simples que eles não suportam o primeiro vento que bate. A primeira água, a primeira onda que vem. Eles não suportam. Jesus, falando sobre edificação, ele mostrou duas casas, uma sobre a rocha, outra sobre a areia. E ele mostrou habilmente que quem está sobre a areia vai cair, mas quem está sobre a rocha não. Ele disse, eu sou a rocha, e você tem que estar edificado sobre mim. Amém? Veja aí no texto. Segundo a graça de Deus, Paulo fala aos Coríntios, que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento. Quem é o sábio arquiteto aqui? Quem é? Diga, Paulo. Quem é um sábio arquiteto na sua vida? Quem é? Quem é o sábio arquiteto? Ah? Quem é? Levanta a mão, diga, eu. Você é sábio? Você é sábio? Você tem sabedoria? Se você não tem, o Espírito Santo pode te dar. Mas você tem que ser um sábio arquiteto, como Paulo disse. Amém? Veja. Pus eu, como sábio arquiteto,
o fundamento, e outro edifica sobre ele. Paulo colocou o fundamento, e outro vem e edifica. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então o fundamento é Cristo. O arquiteto é você. Mas agora veja como você que recebeu Jesus está edificando. Porque você não pode e não deve fazer de forma errada. E a Bíblia diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Quem entendeu isso? Todos receberam Jesus? O fundamento é Ele? Você foi sábio o bastante para receber Jesus como Salvador? Agora veja como você vai caminhar, como você vai edificar. Alguns edificam ouro, outros prata, outros pedra preciosa, outros palha, outros... não importa. Veja como você está edificando, porque vai vir a prova, ou as provações. Elas virão e elas vão provar qual seja a obra de cada um de vocês, de cada um de nós. Eu me incluo assim. Irmãos, na minha vida eu tive muitas provações e tenho muitas provações todos os dias. E eu posso falar para você que eu tenho cuidado mais ainda de como edificar sobre a rocha. Porque eu sei que Cristo é o fundamento. E eu não posso pôr sobre o fundamento algo que não seja perene e permanente. Amém? Eu não posso, irmão, porque vai vir provas. E se o fundamento recebe uma edificação errada, vai cair também. Não é porque eu recebi Jesus que eu estou salvo. É a partir do momento que eu recebo Jesus que eu começo a edificar. Amém? Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, depois das provações, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Amém? Aí eu te pergunto, irmão, você está edificando ou destruindo esse templo? Você é o templo do Espírito. Sabe o que é que Deus quer que você edifique? O templo. O templo. A sua vida tem que ser edificada sobre a rocha. E você tem que ser um templo do Espírito Santo. Amém? Diga, eu sou um templo do Espírito Santo. Agora, caminhe comigo, por favor, em Provérbios capítulo 4. Versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele
procedem as fontes da vida. Desvia-te da falsidade da boca e afasta-te da perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém ou não amém? Retira o teu pé do mal. Se você não o fizer, você não vai receber o Espírito de Deus. O Espírito de Deus foi prometido sobre jovens e velhos. Lá em Joel 2:28 fala que a promessa veio. Ele disse: e depois disso derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Quem crê diz amém. Diga: o Espírito Santo nos é dado diretamente por Jesus. Mateus 3:11. João Batista disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pastor, como que Jesus me dá o Espírito Santo? Através da oração. Seja um crente de oração. Não seja um crente de Facebook, de WhatsApp, seja um crente de oração. Amém? Aprenda a dobrar seus joelhos e orar. Orar mais. A Bíblia diz em Lucas 11, versículo 13: se vós, pois, sendo maus, disse Jesus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que pedirem. Então peça o Espírito Santo. Peça. O teu Pai Celestial vai te dar. Você crê? Você crê? Abra em Lucas 24:49, ele diz: envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele fala isso em Lucas 24:49. E essa profecia se propaga no meio dos discípulos. E Jesus fala entre eles. Em Atos capítulo 1, versículo 8 diz: no entanto, quem quer ter poder de Deus? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nada é distante para quem tem o Espírito Santo. Tem um jovem que chegou para mim e disse: pastor, eu tenho me identificado tanto com a Cristo Salva que eu venho da Parangaba. Eu saio do meu trabalho e corro para a igreja. Às vezes eu pego 15, 20 minutos só de culto. Mas eu prefiro vir até a Cristo Salva. Eu disse: glória a Deus por isso. Ele disse: pastor, tem uma igreja quase do lado da minha casa. E eu já fui lá algumas vezes. Mas eu perguntei essa semana para Deus: Senhor, qual a igreja que eu tenho que congregar? E ele não falou nada. Por isso que eu vim lhe perguntar, pastor, o que eu tenho que fazer? Só, é simples. Deus já te deu a resposta. Você que não ouviu. Quer ver?
Deus deve ter te dito: fica onde a palavra da verdade é pregada. Porque lá tem o Espírito da verdade. E você conhece a verdade e é liberto por ela. Ele disse: pastor, eu tinha ouvido isso, mas eu pensei que era da minha cabeça. Eu falei para ele: não, isso é o Senhor falando para você, é o Espírito de Deus. Ah, se é questão de verdade é aqui, porque quando eu venho eu escuto a verdade mesmo. Então pronto. Então é melhor 1 minuto na presença de Deus, diz o salmista. Quem sabe disso? Do que muitos anos no mundo, nas coisas de fora. Senhor, eu prefiro passar um minuto na tua presença. É melhor do que a vida toda fora. Amém? Eu olhei para aquele jovem e disse: filho, tu já está no lucro. Tu disse que tem 15, 20 minutos de culto. Então é melhor 15, 20 de culto da verdade ou 2 horas de mentira? Quem entendeu isso? Você quer o Espírito Santo? Irmão, para eu receber o Espírito Santo, eu fui provado muitas vezes. E eu sou provado muitas vezes. Aqui, nesse púlpito, quando a gente vai pregar, a responsabilidade é informar e formar pessoas. E dentro de mim, eu sinto o Espírito que me faz ter temor sobre tudo que eu falo. Jesus recebeu lá em Isaías capítulo 11 o Espírito do conhecimento, o Espírito de inteligência, o Espírito de sabedoria, o Espírito de temor. Essas 7 manifestações espirituais de Isaías 11, eu disse: Senhor, tem que estar em mim, porque senão eu não vou conseguir fazer isso. Satanás tenta toda hora desvirtuar o pregador da mensagem. Mas quando você tem o Espírito Santo, você não consegue caminhar pelo caminho tortuoso. Você quer o caminho reto. Você olha para o alvo que é Cristo. Você não olha para o que está desabando do lado direito ou do lado esquerdo. Há muitas pessoas que dizem: olha, pastor, se o senhor pregasse outras coisas, se o senhor falasse outras coisas, talvez atraísse mais gente. E eu digo sempre, quando eu ouço essas palavras do diabo, eu digo: Senhor, o Senhor prometeu que traria o povo de todas as nações, daria um coração novo, um espírito novo e o teu espírito. Então eu não quero atrair, eu não quero persuadir, mas eu quero que o Senhor traga. E quem vier, vem por ti, vem para ti, para que o Senhor dê a eles o Espírito de Deus. Nós vamos falar a mesma língua aqui, a língua do Espírito Santo. E ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder para pregar a palavra, para testemunhar a palavra, com verdade. É incrível, irmão, que as pessoas elas não percebem, mas todos os apóstolos morreram porque pregaram a verdade, inclusive Jesus. Lá em Atos 2:38, diz: disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e aí recebereis o dom do Espírito Santo. Diga: o Espírito precede, não, a limpeza, perdão, ela precede o Espírito. Ou seja, primeiro você se arrepende e é limpo, depois você é batizado no Espírito. Então, se você não receber a palavra que purifica, jamais o Espírito Santo vai entrar na sua vida. Amém ou não amém? Então, pense nisso agora. Pense. Porque você talvez não goste de ninguém controlando a sua vida, mas a Bíblia fala, em Atos 10:19, que o Espírito Santo controlava os apóstolos. Ele controla o movimento da gente. Amém ou não? Talvez você não goste de alguém dizendo para onde você deve ir. Mas em João 16, fala que ele é o nosso guia. Foi o Espírito Santo
foi o Senhor Deus que guiou Moisés pelo deserto. O Espírito Santo é o nosso guia. Amém? Quem pode se contentar com isso? Pastor, eu preciso de orientação. Lá em Atos 13 diz que ele nos orienta. Em Atos 16:6 diz que ele nos escolheu. Ele escolheu como campos para a operação de milagre. Você é um campo de Deus para operar milagre, prodígio e maravilha no mundo. Você é aquele campo fértil, aquela terra boa. Deus não sonha em plantar em terras espinhosas, pedregosas ou à beira de caminho. Deus quer terra boa, porque Deus não quer perder tempo. Ele quer plantar e quer colher a 30, a 60 e a 100. Deus te escolheu para ser essa terra. Alguém pode dizer um amém bem alto? Diga: eu quero ser essa terra que multiplica. A semente da sementeira caiu sobre você agora. A semente da palavra, a semente do Espírito está sobre você para que você se multiplique agora. Lá em Romanos, Paulo escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 14, ele diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Só quem é guiado pelo Espírito Santo. Amém? Irmão, creia. Creia que o Espírito Santo é que vai vivificar você. Na carta de João 6, versículo 63 diz: o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então você não vai ter vida sem o Espírito Santo. Você não vai ter vida com Deus sem o Espírito Santo. Você não vai conseguir congregar sem o Espírito Santo. Você não vai ter, você não vai concatenar na sua cabeça nada de bom sem o Espírito Santo. Só o Espírito Santo vai fazer com que você deixe as coisas do mundo pelas coisas de Deus. Amém? Assim? Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.